Olá, lindos e lindas, como vocês estão? Tudo certinho nessa semana? Vamos continuar nosso assunto e prometo hoje, finalmente, a gente vai acabar a pessoa natural, tá? E daí na próxima semana a gente estuda a pessoa jurídica, depois a gente vai estudar bens públicos e bens de família, e aí encerrou nosso assunto, tá? Desse semestre. Então, Direito Civil 1 aí, ó, já partindo pro final. Não esqueçam, a gente tem prova mês que vem, tá? Então, vamos lá, vamos terminar a pessoa natural para a gente poder daí ver esses últimos assuntos que faltam. A última coisa que falta a gente ver com relação à pessoa natural é domicílio, tá? É um assunto bem tranquilo, é fácil, tá? Vai ser até mais light essa semana porque o assunto não é muito longo nem muito complexo, tá? Então vamos lá. A gente vai ver o que é domicílio, diferenciar domicílio de morada, habitação, residência e vamos entender para que serve, quais são as implicações do porquê a gente entender o que é o domicílio. Se alguém pergunta para você qual é o seu domicílio, o que você responde? Você passa o endereço da sua casa? O que você faz? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar domicílio de residência. Mas assim, o domicílio e a residência, eles são a mesma coisa, eles estão no mesmo lugar. A diferença entre a gente falar o que é o domicílio e o que é a residência é que a residência é a parte física, tá? É o espaço físico onde eu moro. Esta é a residência. Enquanto que domicílio tá mais no intelecto, tá mais no subjetivo. É o local que eu habito, tá? É o meu ânimo de estar ali, é a minha vontade de morar naquele lugar. Calma, vamos devagarzinho que vocês vão entender bem a diferença, tá? Importante é você saber que residência tem a ver com parte física, tá? A parte concreta mesmo da casa, do prédio, do lugar que você mora. Então vamos lá. Para o direito é importante saber o que é o domicílio, porque é onde as pessoas costumeiramente são encontradas, tá? Então, para que a gente tem que saber, entender o que é domicílio e saber qual é o domicílio de cada pessoa? Porque é onde essa pessoa vai ser encontrada. Então, eventualmente, no caso de um crime, essa pessoa precisa ser encontrada. A gente tem que saber qual é o domicílio dela, onde é que ela habita, onde é que ela mora com ânimos definitivo, com vontade de ali permanecer, tá? Numa ação qualquer, sei lá, uma ação de cobrança, eu preciso cobrar alguém que me deve, vou entrar com uma ação para isso. Eu tenho que dizer para o juiz onde essa pessoa mora, qual é o domicílio dela. Então, para o direito, o domicílio é muito importante, saber onde posso encontrar essa pessoa, tá? Aí coloquei aqui, diferente de residência, que possui essa conotação mais física, já falei para vocês, né? Então, residência é a parte material mesmo, o domicílio é a parte imaterial, é a vontade de estar ali, mas não a parte concreta mesmo. Juridicamente falando, é onde a pessoa presume que vai estar presente, onde eu posso encontrá-la. Moradia. Moradia é onde a pessoa habita, mas pode ser de forma temporária. Essa é a diferença da moradia para o domicílio. A moradia ela pode ser temporária. Concorda comigo que, supondo que eu tenha uma casa na praia ou uma casa de campo, onde eu costumo ficar as minhas férias. Então, pelo menos um mês, 30 dias do ano, eu vou para esta minha casa de praia ou de campo. Este é o meu domicílio ou essa é a minha moradia? Essa é a minha moradia durante aquele período, porque o que difere? Domicílio tem que ser aquele local onde a pessoa tem vontade de permanecer, é onde ela mora, mas mora com ânimo definitivo. A moradia é só temporária. Se eu tiver, por exemplo, hospedada em um hotel, eu fui fazer um trabalho fora da cidade e precisei me hospedar durante uma semana em um hotel. Aquele é o meu domicílio? É onde eu costumeiramente sou encontrada? Não, mas concorda comigo que durante aquela uma semana ali é a minha moradia, porque é ali que eu estou morando, é ali que eu estou habitando? Essa é a diferença para moradia. A moradia, ela é temporária, ela é transitória, tá? Enquanto que
o domicílio é permanente. Quem aluga, os exemplos que eu dei para vocês, né? Uma casa de praia, uma casa de campo, por exemplo, ali vai ser só uma habitação temporária, então ali é a moradia e não a residência, não o domicílio daquela pessoa. Então, o domicílio natural é o lugar onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. Eu já falei várias vezes aqui nesses 5 minutos, eu falei ânimo definitivo para vocês várias vezes. Por quê? Porque é essa expressão que está no Código Civil. É com essas palavras que vocês vão encontrar no Código Civil. Então, tem que gravar alguma coisa? Grava isso. Domicílio é ânimo definitivo. Ânimo é o mesmo que vontade, né? Eu tenho ânimo para fazer alguma coisa ou eu não tenho ânimo para fazer alguma coisa. Então, se eu tenho ânimo de morar definitivamente naquele lugar, eu tenho vontade de estar ali, de ali habitar sempre, então ali é o meu domicílio, certo? Mas será que uma pessoa pode ter mais de um domicílio? Ou será que uma pessoa pode não ter nenhum domicílio? Isso pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa que não tem um endereço fixo, não tem uma residência fixa, um andarilho, hoje em dia já não é mais tão comum, mas antigamente as pessoas, bem antigamente, né? As pessoas eram muito mais nômades, né? Nômade é aquela pessoa que não fixa um local. Quer um exemplo? Os ciganos, né? Os ciganos não têm domicílio. Por quê? Porque eles são tipo nômades, né? Eles vivem por aí. Pessoas que circenses, né? As pessoas que vivem mesmo do circo e com o circo. Eles não têm domicílio. Por quê? Porque eles estão sempre perambulando pelo país, pelo estado, seja lá qual for a área de atuação desse espetáculo, certo? Ou um andarilho, um morador de rua, uma pessoa despejada e que acabou ficando sem ter onde morar, são pessoas que não têm um domicílio, porque não tem um local fixo em que eles se estabelecem. E nesse caso, o que a gente considera como sendo o domicílio da pessoa? Onde ela for encontrada. No momento que eu preciso dessa pessoa para alguma coisa, para um ato judicial, para, sei lá, para responder um processo, para responder um inquérito policial por um crime, para ser testemunha, para seja lá o que for, eu vou considerar como domicílio onde ela se encontra naquele momento. Vamos supor aí uma situação, vou criar aqui um caso em que durante a passagem do circo por uma cidade, por um município, acontece um crime que envolve pessoas ali de dentro do meio do circo, né? E abre-se um inquérito policial para investigar e tudo mais. Onde vai ser considerado domicílio? Onde o circo está estabelecido naquele momento, tá? Onde a coisa aconteceu ali, é ali que a gente considera o domicílio da pessoa. Por quê? Porque ela não tem um domicílio fixo, certo? E ter mais de um domicílio, será que isso pode? Isto pode. Coloquei aqui para vocês, ó, quando a pessoa tem mais de uma residência, mas aí calma, professora, eu moro num local, eu tenho minha casa e daí eu tenho outras 2 casas que eu alugo para outras pessoas, são minhas residências. Então quer dizer que eu tenho 3 domicílios? Não, senhor. O domicílio, lembra? Qual é o elemento fundamental que eu repeti 70 vezes já em 8 minutos de vídeo? Ânimo definitivo. Se você alugou 2 dessas tuas casas, 2 dessas suas residências, por isso você tem que entender a diferença de residência e domicílio, tá? Se você alugou 2 dessas residências, diz pra mim, você tem vontade de morar nessas 2 outras casas? Não. Você escolheu uma para você morar e escolheu as que você ia alugar. Então você tem 3 residências, mas você tem 3 domicílios? Não tem não, tá? Para que seja considerado que a pessoa tem mais de um domicílio, tem que ser aquele local que realmente ela habita, ela mora ali com ânimo definitivo. Vou dar alguns exemplos aqui para facilitar para vocês. Vamos supor, eu tenho a minha casa, eu tenho minha residência, onde é o meu domicílio, aqui em Curitiba. Mas 2 dias da semana, agora não, porque a gente está tendo que manter esse afastamento, mas costumeiramente eu passo 2 dias da semana em Guaratuba, porque são os dias que eu dou aula para vocês. Eu não tenho casa aí, tá? Eu fico ou em pensão ou com conhecidos, eu não tenho uma residência aí. Mas vamos supor que eu comprasse sim uma residência
e passasse a ficar 3 noites aí em Guaratuba. Então, 3 dias da semana eu fico em Guaratuba porque eu tenho 3 noites de aula. Os outros 4 dias em Curitiba. Agora sim, eu tenho 2 residências, porque são 2 casas que eu realmente fico nelas. Agora, pode considerar que eu tenho 2 domicílios? Sim, porque concorda comigo que uma intimação que, por exemplo, precise chegar para mim, um oficial de justiça, uma notificação, pode chegar em qualquer um dos 2 endereços que a chance de me encontrar é muito grande? Sim, aí a gente poderia dizer que eu tenho múltiplos domicílios, eu tenho 2 domicílios. Outro exemplo, antes não era tão comum, hoje em dia já é muito comum mesmo casais que moram separados, tá? Então, o casal não tem nada de errado, o casamento tá ótimo, maravilhoso, mas eles decidem que eles não vão morar juntos, cada um vai ter a sua casa e eles vivem felizes assim. Mas eles são casados, oficialmente casados, inclusive tanto a casa de um quanto a casa do outro consta lá na matrícula do imóvel que eles são casados, então a outra pessoa tem participação e tudo. Concorda que nesse caso também a gente pode dizer que existem 2 domicílios para cada um deles? Por quê? Se chega uma intimação para a esposa, mas chega na casa do esposo, ele vai ou ele não vai receber? Ele vai, é a esposa dele. Então a gente entende que ali também é um domicílio dela, é onde ela pode ser encontrada a qualquer momento. Em que pese eles morarem separados, com certeza eles se veem com frequência, um vai para a casa do outro com frequência. Então concordam que eu posso encontrá-los em qualquer um dos 2 endereços? Mais um caso em que a gente diz que a pessoa tem múltiplos domicílios. Mas ainda isso pode acontecer com o que a gente chama de domicílio profissional, tá? Nem sempre isso foi muito bem aceito, mas hoje em dia tá pacificado, tá? Vamos supor que eu tenho a minha casa aqui em Curitiba, é a minha residência, é o meu domicílio. Mas eu decido abrir um escritório em Guaratuba, tá? Eu tenho um escritório também em Curitiba e abro uma filial em Guaratuba, abro um outro escritório em outra cidade. Concorda que eu posso ser encontrada em qualquer um desses lugares e com frequência? Porque se eu tenho um escritório lá, com frequência eu tenho que estar lá, eu tenho que estar atendendo lá. Então, o domicílio profissional é também muito bem aceito. Por quê? Porque eu posso encontrar essa pessoa lá. Então, pode acontecer de uma mesma pessoa ter mais de um domicílio? Pode, tá? Como pode acontecer dela não ter nenhum. E aí a gente considera o domicílio dela onde ela se encontrar naquele momento, tá? Qual que é a importância de saber qual é o domicílio da pessoa? Então, como eu falei para vocês, primeiro, porque é onde a gente vai conseguir encontrar essa pessoa, tá? É onde, se eu precisar, é naquele endereço que eu bato para entregar uma intimação, uma notificação, colher um depoimento, seja lá o que for. Mas ainda coloquei aqui para vocês, ó, para o Estado a importância é saber onde encontrar a pessoa quando for necessário. Então, o Estado tem essa questão, então seja uma questão policial de ter que encontrar a pessoa, enfim. E para a justiça é onde a gente encontra para fazer uma citação, fazer uma intimação. Vocês sabem, vocês vão aprender processo civil ainda, processo criminal, todos os processos, como funciona. Mas um processo contra uma pessoa nunca pode correr sem que essa pessoa esteja sabendo. Ela tem direito à ampla defesa, ela tem direito a se defender no processo. Então eu preciso notificá-la, ela precisa ser cientificada daquilo. Como que eu faço para encontrá-la? Vai procurar qual é o domicílio desta pessoa. Como que eu procuro, né? Um juiz, por exemplo, ele pode procurar, ele pode mandar oficiar a Copel, né? Empresa de energia, empresa de água, empresa de telefonia, para pedir, escuta, onde que essa pessoa se encontra? Qual que é o endereço que costumeiramente ela passa para vocês? Porque esse é o domicílio dela. Então a justiça tem esse interesse de saber qual que é o domicílio para momentos em que a gente precise de citação, intimação, qualquer coisa para fazer um processo acontecer. É importante ainda saber qual é o domicílio da pessoa, porque para estabelecer, perdão, o foro de competência. Deixa eu pegar uma água aqui. O que é foro de competência, gente? Vocês já pararam para pensar o seguinte? Vamos pensar numa situação. Eu vendo o meu carro para alguém da sala, tá? Eu vendo o meu carro para, deixa eu lembrar de um nome aqui, para o Lincoln, tá? Eu vendo o meu carro para o Lincoln da turma de vocês. Eu moro em Curitiba.
O Lincoln, eu não sei, vou chutar que ele mora em Guaratuba, tá? E dá um problema, tá? E eu não entrego o carro. O Lincoln comprou o carro de mim, o Lincoln pagou o carro para mim e eu não entreguei o carro para ele, tá? E aí, vocês já pararam para pensar? O Lincoln precisa entrar com uma ação contra mim, porque eu falei para ele, olha, filho, você que lute, porque eu não vou te entregar o carro, tá? Eu precisava do dinheiro, peguei e agora você que dê seu jeito. Me diz, o Lincoln vai ter que entrar com uma ação contra mim, uma ação de cobrança, né? Obrigação de fazer, nesse caso, porque eu tenho que entregar o bem. O Lincoln entra com a ação onde? Lá em Guaratuba, que é onde ele mora? Aqui em Curitiba, que é onde eu moro? E aí, como é que a gente decide isso? Por isso é importante saber domicílio, tá? Porque o foro de competência é estabelecido de acordo com o domicílio. Às vezes o domicílio do réu, às vezes o domicílio do autor. Vou mostrar para vocês. O que é foro de competência? Foro é a comarca. Comarca é o mesmo que município, tá? De forma bem genérica, tô explicando aqui para vocês. Então, o foro de competência quer dizer onde o Lincoln protocola essa ação, tá? Vocês vão ouvir isto muito na vida acadêmica de vocês, né? Eu tenho frisado aqui para vocês vários momentos que eu falo, gente, esse é um conceito que você tem que gravar, porque a tua vida profissional vai precisar desse conceito para sempre. Foro de competência é um deles, tá? Você tem que entender exatamente o que é foro de competência, como ele funciona, porque você vai precisar disso o tempo todo. Vai bater um cliente na tua porta, vai te contar uma história e imaginem que ele te contou essa história, tá? Você tem teu escritório, sei lá, em Matinhos. Ó que eu tô criando toda uma situação diversa. Você tem teu escritório em Matinhos. Bate na tua porta o Lincoln que diz, eu moro em Guaratuba, negociei com a minha professora um carro, no dia que a gente negociou o carro a gente estava em Itapoá, Santa Catarina, mas ela mora em Curitiba e eu preciso entrar com uma ação contra ela porque eu paguei o carro e ela não me entrega. Você vai protocolar essa ação onde? Em Matinhos, em Itapoá, em Guaratuba, em Curitiba, o que é que você faz? Foro de competência é isso, é determinar qual município é competente para julgar cada tipo de ação, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, por que é importante entender domicílio? Para entender foro de competência, porque na hora que você vai decidir qual é o foro competente para julgar aquela ação, e já aviso para vocês, se você protocola no foro errado, o que acontece? Vamos supor nesse caso que você, sei lá, pega e protocola a ação em Matinhos. Você viu que não tinha nada a ver. O Lincoln em Guaratuba, eu em Curitiba, a gente negociou em Itapoá, só porque o teu escritório é em Matinhos, você pensa assim, eu não vou me deslocar até Curitiba, eu não vou ficar indo em Guaratuba toda vez que tiver audiência, eu vou protocolar aqui em Matinhos mesmo, que para mim é bem mais fácil. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Se você protocola errado, a primeira coisa que o juiz faz, ele nem olha a atuação, ele já caneteia dizendo, não é o foro competente. E ele te diz daí, veja, o foro competente é aquele. O juiz tá nem aí para você, ele vai olhar para a atuação e vai falar, esse advogado que volte lá estudar direito civil e direito processual civil, porque eu não tenho nada a ver com isso. Ele só vai dizer, eu não sou competente para isso, tá? Então vamos lá, vamos ver alguns casos de foro de competência para você entender bem certinho como é que funciona isso. Eu vou estar no material e eu vou ler aqui algumas partes com vocês. É o Código de Processo Civil, tá, gente? Não é o Código Civil. Eu expliquei isso para vocês um dia em sala, vou dar só uma relembrada para vocês. O Código Civil, ele, assim como o Código Penal, eles trazem as normas, eles trazem os artigos. Pode isso, não pode, como que faz, como é que pode, como é que não pode. Quando a gente fala de processo, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a gente está dizendo, se precisar entrar com uma ação, como que essa ação funciona? É a parte procedimental, são os procedimentos para uma ação, tá? Então, no Código de Processo Civil, vai dar pra gente aqui, vai falar alguns foros de competência. Olha só, o artigo 46 diz assim, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o meu carro era um bem móvel ou um bem imóvel?
móvel, né? Ele se mexe, né? Ele se move. Então, era um bem móvel, é exatamente o nosso caso aqui. Vamos ver se no final desse artigo a gente decide em que lugar você, como advogada do Lincoln, deveria ter protocolado essa ação. Lincoln, você vai ser meu exemplo hoje. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra, veja que ele deixou aqui já falando, pode ter exceção, sempre pode ter exceção em direito, né, gente? Mas em regra, no foro de domicílio do réu. Diz para mim, você já está terminando o primeiro semestre de direito. Quem é réu nesta ação? Lincoln ou professora Jaqueline? Espero que você tenha respondido que sou eu, tá? Porque o Lincoln vai ser o autor desta ação. Autor é quem começa a ação, quem promove uma ação. Réu é aquela pessoa que está recebendo a ação, de quem está sendo cobrado alguma coisa, de quem está sendo exigido alguma coisa. Então, em regra, você como advogada do Lincoln vai protocolar esta ação onde? Curitiba. Foro de domicílio do réu. Quem é réu? Eu sou a ré do processo, tá? Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Vamos mudar o exemplo? Vamos dizer agora que eu comprei uma casa da Janete. A Janete, se eu não estiver enganada, ela mora em Itapoá. Me perdoe se eu estiver enganada, tá? E daí você me corrige. Mandou uma mensagem falando, professora, não é em Itapoá que eu moro. Mas eu acho que é. Mas vai servir para o nosso exemplo. Eu compro uma casa da Janete. A Janete mora em Itapoá. Mas a casa que a Janete me vende é em Guaratuba. Tô comprando uma casa de praia porque agora eu vou começar a dar mais aula para vocês. Quero ficar lá. Janete, domicílio da Janete, Itapoá. Domicílio da professora, Curitiba. A casa que eu tô comprando, Guaratuba. Vamos supor que eu comprei, agora eu sou a autora da ação, Janete é a ré na ação, tá? E a Janete não me entrega a casa, nunca me dá a chave, nunca faz o registro de imóveis, eu quero entrar na casa e a Janete não deixa, tá? Então eu preciso entrar com uma ação contra ela. E agora, Curitiba, Itapoá ou Guaratuba? Guaratuba. Ficou claro para você? Foro de domicílio da coisa. Agora é um bem imóvel. É uma coisa que não se mexe. É uma coisa que fica parada, como uma casa. Então, o foro competente é onde está a casa. É onde está a coisa. Fáceis esses exemplos, né? Gente, vocês vão ver aí no material, sempre que tiver esse colchetes com 3 pontinhos dentro, o que significa é que eu copiei isso do site do Planalto, né? Lembra sempre o lugar certo para você ver lei é site do Planalto. Eu copiei do site do Planalto, mas esses 3 pontinhos quer dizer, eu tirei algumas coisas. Eu tirei os incisos do artigo 47, eu tirei os incisos do artigo 48, porque a gente não está aqui hoje para estudar Código de Processo Civil, a gente está aqui só para eu te dar exemplos para você entender o que é foro de competência e para isso entender como é importante saber domicílio, tá? Então, sempre que vocês verem no meu material que eu faço esses 3 pontinhos, significa eu tirei umas partes, eu apaguei umas partes. Se você quiser ler completo, você vai no site do Planalto e lê completo, beleza? Aqui é só para ter exemplos. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário de partilha. Então, vamos supor um caso em que a pessoa morre e deixa uma herança, tá? Os herdeiros, os filhos, estão espalhados pelo mundo, tá? A pessoa teve 5 filhos, um tá morando lá na Alemanha, o outro tá morando na Bahia, tem 2 em São Paulo e só um morava com ele em Guaratuba. E aí, se o cara lá da Alemanha resolve de protocolar essa ação, ou se o cara da Bahia resolve protocolar a ação, os de São Paulo resolvem protocolar a ação, não importa qual deles começa a ação de inventário, o que vale é onde era o domicílio do autor da herança. A pessoa que faleceu e que deixou esses bens. Porque se não concorda que viraria uma bagunça, tem herdeiro espalhado pelo mundo inteiro, poderia ter um monte de ação protocolada por aí. Então, o Código de Processo Civil pensou nisso, vamos colocar onde
o autor da herança tinha domicílio. Pode ser que essa pessoa também que faleceu deixou bens espalhados pelo país inteiro, deixou casa na praia, deixou casa em Paraty, deixou imóveis em São Paulo, deixou coisas espalhadas pelo Brasil inteiro. Pode ser. Imagina se a gente permitisse, como a gente viu no inciso anterior, né, no artigo anterior, quando é um bem imóvel, o domicílio da coisa, ou seja, abriria uma ação em cada lugar que a pessoa deixou uma casa. Inadmissível, né? Ia virar uma bagunça. Então a gente padronizou. Tem que ser onde era o último domicílio da pessoa quando ela ainda estava viva. São exemplos. Artigo 50. Ações em que o incapaz for réu. Você sabe quem é incapaz, a gente já estudou isso. Você não sabe, você pausa e você vai olhar quem é incapaz, hein? Você vai ver quem é relativamente incapaz e quem é completamente incapaz. Pelo amor de Deus, você tem que saber isso já. A ação em que a professora consegue dar bronca até por vídeo, né? Consigo. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente, porque lembra que o incapaz, ele nunca pode estar sozinho, desassistido, desacompanhado, tá? Então, vai ser o domicílio daquela pessoa que o representa. É competente o foro de domicílio do réu para causas em que seja autora a União. Então, se é a União entrando com uma ação. Para e pensa comigo, a União não tem jurisdição, não tem competência, não tem atuação sobre o Brasil inteiro, o território inteiro do Brasil, né? Como que a União entraria com uma ação contra uma pessoa, contra mim, que moro em Curitiba? Como é que ela determina daí onde ela vai entrar com a ação? Ela é autora, ela pode entrar de qualquer lugar. Tem que ser onde está o réu. Nesse caso, seria Curitiba aqui, porque é contra mim. Em caso de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união-estado, vai ser o domicílio do guardião de filhos incapazes. Se o casal tinha filhos incapazes, tinha lá crianças de 10, 12, 14 anos, vai ser o foro de domicílio daquele que ficou com a guarda das crianças. Do último domicílio do casal, caso não tenha filhos incapazes, então todos os filhos eram maiores de idade ou eles nunca tiveram filhos nenhum, tá? Vai ser, qual que é o foro de domicílio? Se, por exemplo, eu me separo e o meu ex-marido vai morar em São Paulo, tá? E aí a gente, ou justamente porque estava morando em São Paulo, a gente decide divorciar, decide separar. E agora, eu protocolo a ação aqui em Curitiba, ele protocola lá em São Paulo, como é que fica? Último domicílio que o casal vivia junto, tá? A partir do momento que ele foi para São Paulo, a gente não estava vivendo junto. Onde a gente de fato viveu junto? Curitiba, então seria aqui. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio que a pessoa, que o casal tinha, né? Então, o casal vendeu primeiro, ele foi morar em São Paulo, eu fiquei aqui na casa. Aí a gente vendeu a casa, ninguém mais mora na casa que a gente tinha junto. E agora, qual é o domicílio? Do réu. Se eu propor ação, vai ser o domicílio dele. Se ele propõe ação, vai ser o meu, tá? De domicílio de vítima de violência doméstica. Então, se for um caso que o casal separou porque a mulher estava sofrendo violência doméstica, foro de competência é o dela, onde ela mora, tá? Exemplos para vocês entenderem. O importante ficou claro para você o que é foro de competência? Tem que ter ficado, porque com isso você entende a importância da gente saber domicílio, tá bom? Então, tem que ter ficado isso bem claro para você. Se não ficou, você vai me mandar mensagem, vai me mandar áudio e a gente vai conversar sobre isso até você entender foro de domicílio, foro competente, beleza? Então, a gente já vai continuar com esse assunto, mais algumas coisinhas que faltam e aí a gente encerra domicílio, beleza?